E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de história, então. Dando continuidade à matéria do PET, ele ainda está trazendo informações para a gente sobre as grandes navegações. Na aula passada a gente falou já um pouco. Essa aula eu acredito que a gente encerre esse processo, pelo menos, do que levou o europeu às grandes navegações. Bom, é, as grandes navegações, elas ocorreram num momento em que a Europa estava começando a adquirir novos conhecimentos. Mas a maioria da população ainda era uma maioria muito sem conhecimento, muito cheia de superstições. E haviam perigos que eram reais nas grandes navegações e perigos que eram imaginários, que foi folclore na cabeça das pessoas. Tem um exercício do PET que trabalha com essa questão, quais eram os perigos reais e quais eram os perigos que eram imaginários. Vamos lá, o que a gente pode pressupor de um perigo que seja imaginário ou que seja real? Os perigos reais eram aqueles que tratavam de perigos efetivos que as pessoas já tinham certeza que poderiam acontecer. Por exemplo, ficar perdido no oceano, já que não existia um mapa de oceano tão claro assim. Hoje em dia existe. Hoje em dia existe até o GPS que te permite localizar você em tempo real em qualquer lugar do mundo. Naquela época não tinha uma referência. As cartas náuticas, que a gente fala que são os mapas do mar, estavam sendo construídos justamente naquele momento. Então, qualquer coisa poderia ocorrer ali para uma pessoa se perder no oceano. Tempestades, elas são um perigo real no oceano. Uma tempestade muito forte pode afundar um barco. Falta de recursos como água, comida, você não sabe. Por exemplo, os navegantes que fizeram a viagem à América, os navios de Colombo e de Cabral, depois que vieram aqui para o Brasil, eles não sabiam quanto tempo eles passariam no oceano. Então, levar uma certa quantidade de comida e água pode ser insuficiente para você completar a viagem. Tanto Cabral quanto Cristóvão Colombo, quando eles chegaram à América, eles chegaram numa situação paupérrima de recursos. Talvez se eles tivessem que ficar mais um mês no oceano, eles teriam definhado, morrido dentro dos navios. E, já eu estou falando de morrer dentro dos navios, haviam as doenças. Tanto doenças que as pessoas embarcavam e manifestavam elas durante a viagem, e aí não tinha mais como voltar, como doenças que surgiam durante a viagem. Tinha uma doença muito comum entre os navegantes que era chamada de escorbuto. O escorbuto é uma inflamação na região das gengivas. A pessoa vai inflamando aquilo ali, vai começando a sangrar, logicamente, por causa da falta da higiene bucal, aquilo ali infeccionava e acabava gerando uma febre que matava a pessoa. O escorbuto acredita-se que era por falta de vitamina C. Hoje em dia a gente não tem esse problema porque a gente tem tanto acesso a frutas que isso praticamente não é gerado. Mas, como as pessoas estavam realizando as grandes navegações, elas não poderiam carregar alimentos que estragassem fácil, o escorbuto era uma coisa real para eles ali. Não dava para você levar quilos de laranja dentro de um navio, porque ele iria estragar, e aí não ia adiantar nada você ter levado essa laranja, era só uma perda de espaço dentro do seu navio. Então, muitas tripulações sofriam com doenças desse tipo. E havia também ataque de outros povos, tanto de nações rivais ali da Europa, quanto de povos quando você chegava num território desconhecido. Dependendo das reações desses povos, poderia haver alguns ataques. Então, esses eram os perigos reais que existiam, todo mundo sabia que isso poderia acontecer. Só que para quem era supersticioso, existiam aqueles perigos que eram imaginados, mas as pessoas acreditavam que poderiam ser reais. E aí tem até uma figura aí no PET mostrando isso em um dos exercícios, que eram criaturas marinhas perigosas, acreditavam que havia dragões no oceano,
lulas gigantes, enfim, qualquer criatura que engolisse os navios e os tripulantes, sereias que cantavam e arrastavam os navegantes para dentro do mar, enfim. Fúria de Deus, porque os navegantes eles estavam desafiando Deus, uma vez que a igreja acreditava que a terra teria um fim, que o oceano era só um vazio de águas, enquanto os navegantes queriam descobrir novas terras, inclusive dando a volta na terra, uma coisa que a igreja falava que não existia, que a terra era plana. Então, que a fúria de Deus se abateria sobre esses navegantes. O medo da terra ter um fim, de fato, que os navios cairiam da borda da terra quando chegasse no fim da terra, e ataque de outros povos. Só que esses povos eram representados de maneiras extremamente fantasiosas. Criaturas como ciclopes, curupiras, enfim. Criaturas que não eram propriamente apenas humanos. Então, esse é um medo que era similar aos dois. Só que quem era racional acreditava no outros povos reais, enquanto quem era supersticioso achava que ia aparecer um outro tipo de criatura quase humana. Bom, nesse período das grandes navegações, a gente enxerga também o surgimento de alguns dispositivos que foram ajudando passo a passo o homem a completar essa tarefa das grandes navegações. Houve uma inovação muito grande do homem desse período em criar instrumentos que facilitassem seu processo de se orientar, de se locomover no oceano. Eu vou separar algumas imagens aqui para vocês de alguns instrumentos que foram utilizados nesse período. Bom, eu vou compartilhar a tela aí com vocês para a gente ir acompanhando. Bem, vai aparecer aí para vocês a primeira imagem, que é da nau e da caravela. A nau é esse barco maior aqui. Ele tinha vários pavimentos internos, o que permitia você estocar mais mantimentos, mais água, mais alimentos, mais munição, já que as pessoas estavam indo para um desconhecido e poderiam entrar em guerra. Já a caravela é esse menorzinho aqui. Qual que é a grande inovação tanto da nau quanto da caravela? O fato delas terem essa vela aqui retangular. Essa vela retangular, ela girava no mastro. Isso permitia que você captasse o vento em diferentes situações e movesse o barco constantemente. Os italianos, os romanos, os gregos, como a gente já estudou no ano passado, eles faziam uso da força motriz dos homens remando os barcos. Esses barcos, as caravelas e a nau, como eram barcos muito grandes, não bastaria a força do homem remando esses navios. E como as viagens seriam muito longas, as pessoas ficarem remando esses navios por meses no oceano poderia gerar um desgaste muito grande e as pessoas irem morrendo pouco a pouco. Então, a única força motriz desses barcos é o vento. Só que a gente sabe que, ora, o vento está batendo de um jeito, ora de outro. Então, se fosse depender dele seguir numa única direção, as viagens durariam um tempo enorme. Já com esse sistema que a vela fica rodando no mastro, você poderia pegar o vento em qualquer situação. Porém, o barco não faz uma viagem em linha reta. Ele pode sair de um ponto e ir fazendo esse caminho assim, até retornar, tudo mais. Ou seja, nunca é uma linha reta de viagem, e sim uma linha toda torta, toda em zigue-zague, porque você vai pegando o vento para se deslocar. Essa é a grande diferença, então, das embarcações que existiam até aquele momento e a criação da caravela e da nau. A grande diferença está nessa vela que se move. Bom,
O segundo instrumento criado aí foi a bússola. A bússola, ela é um instrumento que sempre indica o chamado norte magnético da Terra. Ou seja, ela tem uma agulha e essa agulha sempre vai apontar para o norte. Independente para onde você vire a bússola, ela sempre vai estar apontando para o norte. Ou seja, isso torna-se uma referência para a gente. Nós sabemos que se a bússola está apontando ao norte, se a gente virar a nossa face para o mesmo lado que está apontando a agulha, a mão direita nossa é sempre o leste, enquanto a mão esquerda é o oeste e nossas costas o sul. Ou seja, é um meio da gente se orientar de maneira assim, mesmo que não tenha um sol para a gente visualizar ou alguma constelação. A balestilha, que é o outro instrumento que está aparecendo aí, ela ajuda a gente a entender a partir de um astro, do Sol, da Lua, a uma distância a ser percorrida. E a partir disso, montava-se a chamada latitude, que você já deve ter estudado o ano passado. São aqueles números indicados ao lado do mapa mundi, aqueles números que ficam na lateral. Tinha também o astrolábio, que permitia, apontando determinadas constelações, se orientar no oceano, e o sextante, que permitia a gente calcular as distâncias percorridas no oceano. Então, esses são alguns instrumentos que surgiram nesse período e que nos ajudaram, então, nesse processo das grandes navegações. E mais uma vez, recuperando. Por que o homem se arriscou tanto nas grandes navegações? Eu falei que era atrás de riqueza. Mas tinha uma riqueza que passou a ser um produto muito caro e muito cobiçado entre os países da Europa, que eram as chamadas especiarias. As especiarias, elas serviam tanto para dar sabor a alimentos, quanto também para preservar os alimentos. Como eu disse, naquela época não existia geladeira, não tinha como preservar um alimento durante muito tempo. Então as pessoas faziam o quê? Elas cozinhavam e temperavam o máximo possível para tentar manter ali aquele produto consumível por um maior número de tempo. Algumas especiarias elas são utilizadas até hoje, são muito comuns no nosso dia a dia. Outras, a gente até ouve falar, ser usadas hoje em dia também, já está aparecendo aí para vocês alguns exemplos, como a canela, a pimenta, o cravo da Índia. Vai aparecer outro aí para vocês. A noz moscada, que não é tão comum assim no nosso paladar, mas, por exemplo, quem assiste esses programas de culinária que passa na Bandeirantes, por exemplo, vê falando muito de noz moscada. Todos eles servem tanto para dar sabor ao alimento quanto para preservar o alimento. Isso porque tirava-se aquele gosto de apodrecimento do alimento. Ao mesmo tempo que o cheiro forte da especiaria afastava alguns insetos, moscas, entre outras coisas. Também tinha o gengibre, que é usado hoje em dia tanto para dar sabor ao alimento, mas também para fazer chás, pastilhas para dor de garganta. O gengibre é muito bom. E na culinária asiática, comida japonesa e chinesa, ele é usado até cru, as pessoas comem ele cru, ele é muito ardido assim na boca, mas dá uma sensação de adormecer um pouquinho a boca. Então é uma sensação até que legal ao se comer isso. Já tem outros produtos que a gente ouve falar, já tá, o exercício tem na apostila, ele pede esses que eu acabei de mostrar até agora, para que eles servem, que é cada um e para que eles servem. E pediu exemplo de outros. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês, se vocês quiserem usar nos exercícios, fiquem à vontade. Um deles é a baunilha, vocês já devem ter ouvido esse nome, mas talvez vocês nunca tenham visto a planta,
que as pessoas fazem? Elas abrem esse galho aqui, a flor da baunilha é essa, eles abrem o galho e tiram a secreção que tem dentro. É ela que dá o sabor de baunilha para alguma coisa. Por exemplo, o recheio daquelas bolachas Oreo, aquele recheio branco, ou o sorvete de flocos, por exemplo, eles têm esse sabor de baunilha e vem dessa planta aqui, então, esse sabor. Tem também o açafrão. O açafrão, ele é bom para temperar carnes, principalmente o frango. Ele deixa o frango com a cor bem amarela. Tem gente que usa ele também tanto para fazer frango caipira quanto para fazer estrogonofe, que ele fica com uma cor vívida assim tal. E ele é uma raiz muito parecida com o gengibre. O que eles fazem? Eles descascam essa raiz, deixam ela secar bem e depois é só moer para virar esse pó amarelo. É uma das coisas. O açafrão da terra é um dos produtos mais caros vendidos no mercado. E também tem o anis estrelado. O anis estrelado, eu particularmente eu já provei e não gostei muito não. Ele tem um gosto muito de remédio, ele é um gosto muito floral, ele é uma flor, o formatinho dele é uma flor, ele dá um gosto muito assim de pasta de dente nas coisas, então fica com gosto meio de remédio. Mas tem gente que adora o gosto de anis estrelado nas coisas. Tudo isso, então, você pode pensar, nossa, então os governos da Europa e da Espanha gastaram muitos e fundos para comprar essas coisas. Gente, isso na Europa tinha peso de ouro. A alimentação das pessoas mudou a partir das especiarias, a conservação de alimentos melhorou por causa das especiarias. Então, viver a partir daquele momento passou a ser uma coisa melhor, já que os produtos eram mais utilizados, rendia-se mais, as pessoas não passavam tanta fome, não se desperdiçava tanto alimento. Então, isso tem um impacto muito grande na economia. E por isso que os governos gastaram tanto recurso para obter essas plantas que eu acabei de mostrar para vocês. Certinho, gente? Hoje o vídeo vai ficando por aqui. Era uma matéria mais curtinha e a gente já chegou ao final do PET número 2. Eu queria falar para vocês só algumas questões. Eu tenho notado que nessa sala tem diminuído o número de pessoas que estavam fazendo. Em relação ao PET 1, tinha muito mais gente entregando as atividades para mim do que agora no PET número 2. Então, se você está assistindo esse vídeo e está fazendo as atividades, mas notou que um outro colega não está fazendo as atividades, chama ele, fala, ó, faz lá as atividades, tal, se precisar de ajuda, oferece ajuda para ele de alguma forma, ajudar ele a fazer, ou a enviar o material, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet todo dia. Então, tenta ajudar, tenta chamar os colegas aí para fazer também, porque é necessário fazer, porque um dia, se a gente voltar para a sala de aula, quem não fez, vai ter que fazer tudo de uma vez. Eu preferi fazer agora e dar fim nesse material. Para os demais que estão fazendo, eu estou notando que vocês estão fazendo tudo certo. Só peço para vocês sempre darem uma olhada no vídeo antes de fazer os exercícios, porque tem gente que não está fazendo lá, fica com dúvida, e a dúvida pode ser sanada simplesmente assistindo o vídeo, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar tudo que tiver dúvida, eu estou disponível na terça-feira, desde as 7 horas da manhã até 5:30 da tarde, eu estou trabalhando com isso. Nos outros dias, assim que eu pego o celular, que eu consigo ver alguma coisa, sentar na frente do computador para tirar essa dúvida, eu faço isso, tá? Então pode demorar alguns minutinhos nos outros dias, mas na terça, desde as 7 da manhã até as 6 horas da tarde, fica por conta de história. Mas levem sempre os horários que a gente está fazendo as coisas. O Márcio sempre está colocando as atividades de manhã e eu sempre depois do almoço. A gente fez esse acordo.
Então, tenta respeitar esses horários também. Deixa amanhã para fazer só a coisa de geografia e à tarde só para fazer as coisas de história. Certinho, gente? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Vou me despedindo de vocês, então, até a próxima semana. A gente não sabe se vai ter material do PET na próxima semana, se vai ser revisão, igual foi da última vez, mas vou me despedindo de vocês, então, gente. Então,